Olá pessoal, tudo bem? Depois de algum tempo separados, né? Nós estamos agora novamente dando início ao estudo da Química. Sentimos muita falta de vocês, estamos com saudades, e em nome do grupo Visão nós queremos aqui dizer para vocês que sejam muito bem-vindos agora nessa nova plataforma virtual, para que a gente possa estar dando continuidade ao estudo das nossas disciplinas. A nossa palavra de motivação, de incentivo, as dificuldades na nossa vida elas virão, mas vamos utilizá-las a nosso favor e vamos procurar crescer através das adversidades. Então nós queremos dar continuidade ao estudo da Química, e nesse momento nós vamos estar tratando sobre as grandezas químicas. Então, à medida que os estudos sobre o átomo foram avançando, então surgiu a necessidade de se medir, de se mensurar, tá, a massa dos átomos. Mas aí se parou um grande problema, né? Como é que nós vamos construir uma balança que é tão pequena quanto um átomo para que possa mensurar a sua massa? Então ficou assim muito difícil por esse raciocínio. Aí alguns cientistas pensaram assim: o que é tão pequeno como um átomo? Aí eles imaginaram e concluíram que pequeno como um átomo só poderia ser um outro átomo. Como eles já conheciam o átomo de carbono, sabiam que o carbono tinha 6 prótons no núcleo e 6 nêutrons, eles já tinham conhecimento que as partículas do átomo que têm massa significativa são prótons e nêutrons. O elétron tem massa, mas é muito pequeno. Para efeito de cálculo, a massa do elétron não é significativa, mas o elétron tem massa, tá bom? Uma massa pequena. Nós não vamos levar em consideração para efeitos de cálculo. Então, o átomo de carbono, ele é formado por 6 prótons e 6 nêutrons. Então, se você somar 6 prótons com 6 nêutrons, você vai ter número de massa igual a 12. Foi exatamente a partir dessa conclusão que se começou a se pensar em unidade de massa atômica. Para isso, os cientistas pegaram um átomo de carbono 12 e dividiu esse átomo em 6 partes, exatamente em 12 partes exatamente iguais. E dessas 12 partes, como se fosse uma pizza, ele tirou uma única parte, tá? Ele tirou uma única parte. Então, essa pequena parte que foi retirada foi chamada de unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica é que possibilitou a ideia de número de massa atômica. Veja só qual foi o raciocínio que os cientistas utilizaram para poder medir a massa de um átomo. A partir de 1/12 do átomo de carbono 12, que é essa pequena fatia aí, chamado de UMA, hoje usa-se apenas a letra U para designar a unidade de massa atômica. Então, a ideia era colocar um átomo de hidrogênio no prato de uma balança, dessas balancinhas de feira que você conhece muito bem e usa para comprar verduras. Então, foi que se fez.
Pessoal, é evidente que eu estou falando em termos imaginários, hipotéticos, tá certo? Então, se colocou um átomo de hidrogênio de um lado da balança, né, e quando se colocou o átomo de hidrogênio, essa balança ficou desequilibrada para o lado do hidrogênio, mostrando que o hidrogênio tinha massa. E aí, quando se acrescentou uma unidade de massa atômica do outro lado da balança, o sistema entrou em equilíbrio. Que conclusão se tira a partir disso aí? Que um átomo de hidrogênio tem massa igual a uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12. Então, o hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, essa é a massa do hidrogênio. Só, pessoal, que na natureza não existe só o hidrogênio com massa 1. Existe o hidrogênio com massa 2, chamado de deutério, o hidrogênio com massa 3, chamado de trítio, e esse hidrogênio 1 chamado de prótio. Então, qual vai ser, por exemplo, a massa do hidrogênio que nós vamos jogar na tabela periódica? Tá? Então, imaginávamos que tivéssemos resolvido o problema do hidrogênio, mas a gente, com o avanço dos conhecimentos, percebeu que os elementos químicos na natureza, eles se apresentam sob forma de isótopos. Então, pessoal, se você substituir o átomo de hidrogênio por um átomo de cálcio, por exemplo, você vai colocar uma unidade do outro lado do prato, 2 unidades, 3, e quando chegar em 20 unidades, tá? 30 unidades, 40 unidades, aí o sistema entra em equilíbrio. Isso quer dizer que um átomo de cálcio possui 40 unidades de massa atômica, ou seja, ele tem 40 unidades de massa atômica, ou seja, a massa atômica do cálcio é 40 vezes maior que uma unidade, tá, de massa atômica, que representa 1/12 do átomo de carbono 12. Então, assim a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas qual vai ser agora o problema que nós vamos ter que resolver? O problema agora é que nós vamos observar que não tem só cálcio 40, não tem só hidrogênio 1. Então, na natureza, os elementos eles se apresentam sob formas de isótopos, tá? Então, eles se apresentam sob forma de isótopos. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar construir uma maneira de poder, tá? A gente vai construir uma maneira de poder calcular a massa dos isótopos do elemento na natureza, tá certo? Para isso, nós vamos pegar a massa dos isótopos do elemento na natureza, tá certo?